Senhor, há 12 anos nessa cidade. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, filho de um pai e uma mãe preciosos que servem ao Senhor há mais de 40 anos, e com a graça de Deus nós estamos servindo ao Senhor há aproximadamente 21 anos, e é um prazer e uma alegria estar aqui nessa noite, uma grande responsabilidade, por mais, eu, Rodrigo, os demais pastores que estão aqui. Toda vez que a gente sobe aqui na frente, vê essa almarada toda, esse pessoal todo, representantes da sociedade, a nossa perna treme aqui, porque é uma grande responsabilidade. Mas a gente sabe que o nosso Deus nos capacita, Ele nos abençoa. E essa noite é uma noite agendada no coração de Deus, eu tenho certeza disso. E o desejo do meu coração realmente é trazer uma palavra para abençoar o teu coração. E quero te incentivar, queridos, faça esses cursos na área de hombridade na Igreja Batista Betel. Tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma se você fizer um curso. Você já vai ter um vício santo, vai ser movido por Deus a fazer outros cursos, a levar outras pessoas. E eu tenho certeza que a tua vida, a tua família, o teu casamento será transformado pelo poder de Deus. Amados, eu tenho um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 24 a 26. Prestem atenção nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Gostaria de começar falando sobre esse final. O que adianta o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Sabe, queridos, muitos homens na nossa geração, na nossa sociedade, têm perdido a sua alma. Quando a Bíblia fala de perder a sua alma, a Bíblia está falando de uma deformação de dentro para fora do homem, de um homem que abandonou os seus valores, os seus princípios, de um homem que se desfigurou como ser humano, diante de si mesmo, diante da sociedade, pior ainda, diante da sua família, diante dos seus filhos. E queridos, a palavra que Deus trouxe no meu coração, eu estava orando, eu acordei de madrugada, quando Deus me trouxe essa palavra, e o título que veio ao meu coração é esse: Homens como Jesus. Homens como Jesus. Todo esse projeto de Homens da Betel, todos os trabalhos que nós fazemos na área de família da igreja, tem como intuito, tem como objetivo fazer de você, querido visitante, querido membro, frequentador da Igreja Batista Betel, te fazer cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Quantos homens aqui querem ser parecidos com Jesus? Levanta a mão para o alto e fala assim: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus, ser parecido com Jesus. Querido, essa frase que você soltou com a sua boca é uma frase poderosa. É o desejo do coração de Deus, é a vontade de Deus para mim e para você, que você seja parecido com Jesus. Isso é um grande desafio. Jesus está dizendo: olha, homem, você pode alcançar sucesso, você pode conquistar coisas, mas não perca a sua alma, não perca quem você é. E aí, no começo desse trecho, ele dá o segredo para isso. Foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Olha o desejo do coração de Deus: é que você siga Jesus, que você conheça Jesus, que você seja um discípulo de Jesus, porque só assim você será tremendamente abençoado na sua vida, nessa existência, nesse mundo.
Nós temos aprendido no curso de hombridade uma frase do autor desse curso, Edwin Cole, um pastor norte-americano. Ele diz que a verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus. Em outras palavras, querido, se você quer ser homem de verdade, um homem que vai gerar honra e dignidade, que a sua esposa vai olhar para você e vai dizer: eu sou feliz por ter esse homem, eu sou uma mulher honrada porque Deus me deu esse presente, esse homem, esse presente veio do céu. Seus filhos vão olhar para você com alegria no coração e vão dizer: eu sou o filho mais feliz do mundo, porque o meu pai é o meu herói, o meu pai me ama, o meu pai é como Jesus, o meu pai se doa a mim, se sacrifica, o meu pai gera alegria no meu coração. E é isso que Deus quer de nós, querido, que eu e você geremos alegria no coração dos nossos filhos, que eles tenham um olhar de honra e dignidade. Quando eles olharem para nós, eles se sintam felizes e privilegiados por encontrarem em nós homens segundo o coração de Deus. Vou repetir: a verdadeira humanidade é ser semelhante a Jesus. Infelizmente a nossa sociedade não ensina isso, né? Muitos homens pensam que ser homem é conquistar várias mulheres, né? É ter um monte de mulherada, é ter aquela arte da sedução, né? E muitos homens têm caído nesse erro, se envolvido com muitas mulheres, muitas delas erradas. Às vezes acaba com o seu patrimônio. Com certeza você conhece alguém, ou da sua família, ou um vizinho, ou uma pessoa que perdeu tudo que possuía por causa de mulherada, porque colocou na cabeça que um verdadeiro homem é aquele que conquista várias mulheres. Nós temos aprendido no curso de hombridade que o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres. O verdadeiro homem é aquele que conquista várias vezes a mesma mulher. Por um longo tempo, por um longo período, você conquista a mesma mulher e é fiel e é leal a ela, em amor, porque você tem um amor comprometido, porque você ama de verdade, com amor sacrificial. É esse tipo de homem que Deus está buscando. É esse tipo de homem que a nossa sociedade procura. Só que infelizmente muitos pensam dessa maneira equivocada. Muitos pensam também que ser homem é ter poder e fama, é ser famoso, é ser conhecido, é ter poder sobre outras pessoas. Irmão, ser homem não é isso. Talvez Deus te dê a capacidade de ser um influenciador, de exercer uma gerência, uma liderança. Talvez você que está aqui é um empresário, e Deus tem te usado ali no seu trabalho para abençoar, para exercer o favor de Deus na vida de muitas famílias, muitas pessoas. Mas lá onde você está, onde Deus te colocou, Deus quer que você seja parecido com Jesus. Amém? Ser homem de verdade não é ter poder e fama. Tem muitos homens que tiveram poder e fama, e que foram homens terríveis dentro da história humana. Vou citar um exemplo, né? O chefe nazista, o Hitler, foi um homem que tinha poder e fama, mas foi uma grande tragédia para a humanidade. Sim ou não? Matou milhões de pessoas inocentes atrás de poder, de fama, e era algo insaciável dentro do coração de Hitler, que cada vez ele queria ter mais, queria dominar o mundo. Graças a Deus que teve uma intervenção divina, e ele caiu por terra e morreu suicidado, porque buscou poder e fama, achando que isso ia fazer dele o maior homem do mundo. Muitos pensam também que ser homem é ter sucesso, é ter conquistas. Não há nada de errado em ter sucesso e conquista, gente, mas isso não é hombridade. Você pode ter sucesso. Jesus está dizendo: você pode ganhar o mundo todo, você só não pode perder a sua alma. Ganhar o mundo poderia ser traduzido também como ter sucesso, ter conquistas positivas, né? Eu estou falando moralmente aceitas por Deus, biblicamente corretas, eticamente corretas, mas não perca a sua alma. Toda conquista e todo sucesso onde você você perde a sua personalidade, a sua capacidade, a sua humanidade, não é um sucesso verdadeiro, não é uma conquista de verdade. Infelizmente, amados, muitos homens vão chegar ao fim da vida
vão construir uma escada do sucesso e vão perceber que construíram essa escada do sucesso numa parede errada, no lugar errado, no valor errado, e vão se frustrar como homens, como seres humanos e como pessoas. Muitos pensam que ser homem é ter muitos amigos no bar, encher a cara, ficar embriagado. E muitas famílias têm sofrido por causa disso. Porque muitos homens acham que ser homem de verdade é estar no boteco, enchendo a cara, se alcoolizando, endoidando, enchendo ali, pirando o caneco. E grandes tragédias surgem na sociedade por essa mentalidade errada de achar que ser homem de verdade é ter amigos enchendo a cara, perdendo as suas capacidades cognitivas e entrando ali num colapso mental, às vezes numa violência, num crime passional, matando seu cônjuge, seus filhos, um vizinho, uma pessoa, num momento de loucura, porque perdeu as rédeas da sua alma através dos vícios e das compulsões. Infelizmente, muitos homens pensam isso, que ser homem é estar no prostíbulo, pegando uma prostituta. Irmãos, sabem eles, gente, que quando você faz isso, você atrai espíritos malignos sobre a tua vida e sobre o teu coração, afetando não só você, os seus filhos, a sua esposa, e maculando e manchando o seu leito conjugal. Muitos pensam que ser homem é ser venerado na sociedade. Irmão, não é isso que é ser homem. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira hombridade é ser como Jesus. Vamos falar todos juntos? Fala comigo. A verdadeira hombridade é ser como Jesus. E Ele foi o nosso mestre. Jesus foi o mestre do amor. E nós precisamos amar as pessoas, amar a nossa família, amar os nossos filhos, o nosso cônjuge. Ele foi o mestre da sensibilidade. Precisamos ter sensibilidade com os outros, com as necessidades da nossa casa, da nossa família. Ele foi o mestre da vida. Ele foi o mestre inesquecível. Ele foi o mestre da sabedoria. Ele foi o mestre do perdão, da integridade. Por isso nós precisamos ser como Jesus. Se queremos ser homens de verdade, precisamos ser como Jesus. Eu te indico uma leitura de Augusto Cury. Ele tem uma série de livros, 5 livros, Análise da Inteligência de Jesus Cristo, onde ele fala dessa maestria de Jesus acerca do amor, da sensibilidade, da vida, da sabedoria e do perdão. Você vai aprender muito com essa leitura. Análise da inteligência de Jesus Cristo de Augusto Cury. Querido, para sermos homens de verdade, plenamente felizes, precisamos ser discípulos de Jesus. A palavra aqui no hebraico é talmidim. Talmidim é uma palavra hebraica, porque as crianças hebraicas, até os 6 anos, elas ficavam dentro do contexto das suas famílias. Aos 6 anos, o pequenino judeu, hebreu, ia para as sinagogas aprender a palavra de Deus, a Torá, a lei de Deus, escrita por Moisés. Dos 6 aos 10 anos, ele aprendia a palavra de Deus, e aos 10 anos de idade, ele já sabia de cor toda a lei de Deus, o que os judeus chamam de Torá. Aqueles que mais se destacavam, dos 10 aos 14 anos, passavam por uma outra escola, e aos pés dos rabinos judeus, eles entravam numa nova fase, se tornando talmidim, discípulos de rabinos, de mestres da lei de Deus, e ali aprendiam as escrituras, aprendiam a lei e os profetas. É o que nós chamamos hoje de Velho Testamento, de Antigo Testamento, e até hoje no meio judeu é assim. Dos 6 aos 10 anos se aprende a Torá, a lei de Deus. Dos 10 ao 14 eles já têm domínio pleno, sabem citar de cor qualquer trecho do Antigo Testamento. E a Bíblia dos judeus, vocês sabem, é o Antigo Testamento. Eles não reconhecem o Novo Testamento que nós cristãos reconhecemos. Então, querido, que Deus chama eu e você é que sejamos talmidins, discípulos do mestre, do maior rabino que já pisou nessa terra, do maior ser humano que já pisou nessa terra, esse ser humano chamado Jesus. Será que você é um discípulo de Jesus? Será que você é um talmidim de Jesus? Será que você conhece a palavra de Deus e é capaz de citar, talvez não todo
o Pentateuco, né? A Torá, a lei de Deus escrita por Moisés, mas vários e vários versículos bíblicos para abençoar outras pessoas, para tirar um tempo para a sua família, fazendo um culto doméstico, ministrando na vida da sua esposa, dos seus filhos. Querido, é isso que Jesus quer de mim e de você, que nós sejamos discípulos de Jesus, que sejamos comprometidos com Jesus, que sejamos abençoados por Jesus. Quantos aqui querem ser abençoados por Jesus? Deus está te chamando nesta noite para ser um talmidim do Mestre Jesus. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele e fala assim: ó, nós vamos ser, em nome de Jesus, discípulos de Jesus. Olha para ele, nós vamos ser, em nome de Jesus, discípulos de Jesus. E para que isso aconteça de verdade, queridos, Jesus nos ensina 3 princípios. Ele diz que o primeiro princípio aqui nesse trecho, no versículo 24, é tomarmos a nossa cruz, para que possamos ser talmidins de Jesus, para que possamos ser parecidos com Jesus. O primeiro princípio que nós precisamos ter na nossa vida é tomarmos, cada um de nós, tomarmos a nossa cruz. Talvez muitos homens, né, quando eu falo isso, tomar a cruz, já logo pensa na esposa, né? E já fala: pastor, você não imagina a cruz que eu tenho lá em casa. Irmão, não é dessa cruz que eu estou falando. Estou falando da sua cruz, da sua vida. Graças a Deus pelas nossas esposas. Elas têm seus defeitos e falhas, como nós também temos. Mas Deus nos deu elas, as nossas esposas, como um presente do céu. E elas esperam que eu e você sejamos como Jesus. O que significa tomar a nossa cruz? O que significa cruz na Bíblia? A cruz significa 3 coisas na Bíblia. Significa sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu falo disso, em prol da sua família, em prol de outras pessoas, em prol do seu cônjuge. Você precisa aprender o que é amor sacrificial. Alguém que se entrega, alguém que se doa, alguém que não é egoísta, alguém que é altruísta. Sacrifício. Jesus morreu na cruz por causa do seu amor sacrificial, por amor de você e de mim, de cada um de nós. Ele nos deu exemplo desse sacrifício quando a Bíblia fala de tomarmos a nossa cruz. Amor sacrificial, decisões comprometidas com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com o próprio Deus. E isso fala de uma vida de sacrifício. Segundo princípio, quando nós pensamos na nossa cruz, a cruz simboliza sofrimento, queridos. E não vai ser fácil ser homem de Deus. Não vai ser fácil ser parecido com Jesus. Isso engloba sofrimento, lutas, dificuldades, problemas, perseguições, situações difíceis, onde eu e você vamos enfrentar gigantes que se levantam contra nós, queridos. Mas mesmo em meio a esses sofrimentos, essas dificuldades, por amor a Jesus, Jesus vai estar conosco e vai nos capacitar, seja no contexto da família, seja na área financeira, seja na área emocional, que talvez você esteja lidando. Hoje nós vemos muitas mulheres, né, entrando em depressão, passando por situações delicadas de angústia, situações complicadas. As mulheres são frágeis, são complexas. Até hoje eu estou tentando entender a minha mulher, você também, com certeza. Não vem com manual de instrução, não é verdade? Mas, querido, Deus vai nos dar graça em meio à dificuldade, à luta, às perseguições, ao sofrimento, para que eu e você caminhemos, tomemos a nossa cruz e passemos pelos sofrimentos intrínsecos à condição do homem, de ser humano, vencendo sobre todos eles em nome de Jesus. A palavra vencedor significa aquele que venceu a dor. E Deus nos chamou como homens de Deus para vencermos a dor. Amém? Para sermos vencedores. Deus te chamou, homem, para governar. Deus te chamou, homem, para liderar, não para ser liderado, mas para ser o cabeça da sua casa. Foi muito bem colocado. Para ser o líder do seu lar, para ser um sacerdote ali, um representante de Jesus na sua casa, para orar sobre os seus filhos e abençoá-los em vez de xingá-los.
em vez de ofendê-los, em vez de amaldiçoá-los, orar por eles e ministrar a graça de Deus sobre eles. Hoje nós vemos, eu fui pastor de jovens até recentemente, em outubro, por mais de 20 anos, quantas e quantas meninas nós vemos, carentes de uma figura masculina, carentes de uma figura paterna, carentes porque os pais não dão bola para elas, não expressam o seu amor, o seu apreço, a sua afeição, e aí o que acontece? Ela pega o primeiro homem que vem na frente, tentando transferir essa carência paterna para outras pessoas, e às vezes acabam se envolvendo com coisas erradas, como drogas ilícitas, prostituição, bebedices e loucuras, com vícios e compulsões, além da drogadição, que é essa desgraça hoje na nossa sociedade. Você está me entendendo, irmão? Tudo isso porque falta um pai dentro de casa, porque falta um homem de Deus dentro do lar. As meninas estão se entregando a coisa errada, a homens errados, e algumas delas até se envolvendo com outras meninas, porque não encontraram o homem de Deus nos seus lares e nas suas casas. Carregue a sua cruz. Cruz significa morte. Mas como assim morte, pastor? Morte do seu ego. Tem muito homem com ego inflamado. Tem muito homem fazendo muita coisa errada porque o ego está inflamado. O pensador alemão chama de ego absoluto. Alguém que não tem freio, alguém que faz o que pensa, alguém que faz o que não está nem aí para os outros. É chamado de um ego absoluto, um ego inflamado. Precisa ir para a cruz, irmão, precisa morrer. O orgulho precisa morrer. Quantos casamentos se acabam por causa de orgulho? Os vícios e as compulsões precisam morrer. A presunção, achar que sempre está certo, que todo mundo está errado. A dureza de coração precisa morrer dentro de nós. Quantos e quantos homens veem às vezes as suas mulheres chorando e não amolecem o seu coração? Endurecem, são inflexíveis, não são maleáveis, são insensíveis dentro do lar da família. A morte da teimosia, a morte da insensatez, a morte do descontrole, querido. Cruz, quando a Bíblia diz que nós precisamos, para sermos parecidos com Jesus, para sermos discípulos de Jesus, precisamos tomar a nossa cruz, fala de sacrifício, sofrimento e morte. O verdadeiro homem que quer ser parecido com Jesus, ele vai enfrentar essas três coisas: sofrimento, sacrifício e morte. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer. Às vezes a gente vai ter que fazer aquilo que a gente não quer, porque a gente ama outras pessoas. Vamos deixar de ser homens egoístas. Vamos deixar de ser homens que só ficam olhando para o seu umbigo. Vamos deixar de ser homens que às vezes ficam ali empacados nos seus hobbies, parecendo meninos inconstantes, como diz a Bíblia, e se esquecem dos seus filhos e das suas esposas em casa. Tomarmos a nossa cruz. Segundo princípio que nós aprendemos e que Jesus ensina para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, é negarmos a nós mesmos. Tem muita ligação com o ponto anterior. Negarmos a nós mesmos. Como assim, pastor? Para agradarmos a Deus, vamos ter que negar muita coisa nessa vida. O que é negação? É dizer não. Dizer não. Não para as tentações. Não para as coisas erradas. Não para as propostas indecentes. Não para o amor ao dinheiro. Tem muitos homens hoje que idolatram o dinheiro, que tem como princípio ativo das suas vidas um demônio chamado Mamon. Eles amam mais o dinheiro do que o seu cônjuge, eles amam mais o dinheiro do que os seus funcionários, eles amam mais o dinheiro do que os seus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. O que é mais importante? É você ter uma casa na praia ou você ter o coração dos seus filhos? O que é mais importante? Você comprar um carro zero para sua esposa ou você ter o coração da tua esposa e um olhar dela para você dizendo: eu sou feliz por ter você como meu homem? O que é mais importante? O dinheiro, o patrimônio que você faz, que no final da vida você vai para um caixão e não vai conseguir levar com você, vai ficar para os outros.
E às vezes cria um filho destrambelhado que não sabe nem administrar aquilo que você demorou a vida toda para conquistar, e perdeu o coração do filho, e perdeu o coração da esposa, e perdeu a sua família. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus quer conquistar a tua alma. Deus está te dando um alerta nessa noite, te ensinando a ser um homem parecido com Jesus. Isso é negar a si mesmo, negar a ira, negar a raiva, negar a amargura, dizer não ao desequilíbrio, dizer não à insensatez, dizer não à desonra. Uma palavra, homem, presta atenção, você pode acabar e matar a sua esposa. Com uma palavra, uma frase, você pode matar e acabar com o futuro dos seus filhos. Por que nós vemos hoje tantos filhos inseguros, filhos inconstantes, filhos que não sabem que decisões tomar na sua vida? Sou pastor de jovens, estou cansado de ver isso. Porque às vezes ouvir uma frase do pai ou da mãe ou dos avós que destruiu toda a esperança e perspectiva de futuro. Precisamos dizer não à luxúria, que é essa paixão desenfreada. Precisamos dizer não para a impureza sexual. Precisamos dizer não, negação, negarmos a nós mesmos é isso. Dizermos não a uma vida dupla, onde você tem que ficar mentindo constantemente, porque tem uma vida dupla. Tem duas mulheres, poligamia. Deus condena a poligamia. Gosta de ter a matriz e as filiais, né? Irmãos, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Deus diz em Hebreus: digno de honra entre todos é o matrimônio, é a família, e o leito sem mácula. Pastor, o que é o leito sem mácula? É o leito sem mancha. Que mancha é essa? A mancha do adultério, do pular cerca, de achar que ser homem é pular cerca, conquistar várias mulheres. E no final desse versículo, Deus fala uma coisa muito pesada aqui. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, julgarei os imorais, os adúlteros. Eu, o Senhor, julgarei os imorais e os adúlteros. O próprio Deus vai aplicar juízo sobre eles. E nessa noite, que haja um quebrantamento no teu coração. Que Deus fale com você, e você, a partir dessa noite, tome uma decisão de ser um homem diferente. Talvez você fez isso, você pisou na bola, pulou a seca, errou, falhou, feriu o seu casamento com adultério. Nunca é tarde para restaurar uma vida na presença de Deus. Deus tem perdão disponível para você. Um exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um assassino, e foi o maior homem do Novo Testamento, depois de Jesus. Outro exemplo é Davi, que é chamado homem segundo o coração de Deus. Também assassinou um outro homem para ficar com a mulher desse homem e adulterou com ela também. Há esperança para aquele que é adúltero, mas que se arrepende na presença do Senhor Jesus. Dizer não à justificação vazia, dizer não à negação do problema, dizer não à transferência de responsabilidade. Tem muito homem que não assume a sua posição dentro do lar e da família, e tudo culpa a mulher, tudo culpa os filhos, tudo culpa o patrão, tudo culpa os funcionários, porque não reconhece os seus próprios erros, os seus próprios problemas, não enfrenta as suas próprias mazelas, os seus próprios inimigos interiores. E por último, irmãos, já estou acabando, o que Jesus nos manda é seguirmos a Jesus. Amém? Se você quer ser um homem de verdade, se você quer isso que nós aprendemos, a verdadeira hombridade, é ser semelhante a Cristo. Se você quer ser um homem como Jesus, você precisa seguir a Jesus. Você precisa firmar uma aliança com Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa se entregar por completo a Jesus, sem reservas, sem restrições, seguir o exemplo de Jesus, aprender na palavra como é que foi a vida de Jesus, e é possível viver como Jesus viveu.
Jesus se fez homem e nos ensinou o que é a verdadeira hombridade. Jesus se fez ser humano para nos ensinar que é possível ser humano de verdade. Porque o maior ser humano que já pisou nessa terra foi Jesus de Nazaré. Precisamos seguir a sua coerência. Precisamos seguir a sua integridade. Precisamos seguir a sua vida e obra. Precisamos seguir e buscar a justiça do reino de Deus. Precisamos seguir a sua verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos seguir o seu Espírito Santo, que tem poder de te transformar num homem melhor a cada dia. Eu fico muito feliz como pastor em ver às vezes, na vida de homens que aqui estão, o que Deus tem feito na vida deles através do Espírito Santo. Homens melhores a cada dia, homens que geram alegria no coração das suas esposas, homens que se tornam pais melhores, homens que se tornam membros honrados da sociedade, dignos, que manifestam a graça e a glória de Deus, aonde vão, são uma bênção. Seus vizinhos glorificam a Deus pela sua vida, seus amigos são tocados por Deus através das suas vidas, pessoas são influenciadas porque eles estão buscando a cada dia serem talmidins de Jesus, discípulos de Jesus, parecidos com Jesus. Queridos, precisamos seguir Jesus com a sua transparência. Será que você é um homem transparente? Você é um homem que anda na luz? Será que você é um homem com autenticidade, com veracidade, que anda na verdade, que é o mesmo, independente do lugar ou com quem você esteja, você é a mesma pessoa? O que isso significa? Não perder a sua alma, não se despersonalizar, ser o mesmo em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas, sem ter medo de ser feliz. Amém? Autenticidade, seguir o exemplo da misericórdia e graça de Jesus, do seu perdão. E para terminar, eu tenho duas frases para te falar aqui. A primeira delas é que Jesus e Deus não quer que você seja nem anjo, nem muito menos um demônio, uma besta, um animal descontrolado. Deus só espera uma coisa de você: que você seja um ser humano que cada dia mais busque ser semelhante a Jesus. Amém? Nem anjo, nem muito menos Deus quer que você seja um demônio, uma besta, um descontrolado, um animalesco. Deus quer que você seja apenas um ser humano como Jesus foi. É tudo que Deus espera de nós. Uma outra frase eu gostaria de falar de um erudito, de um grande teólogo, filósofo inglês, chamado Chesterton, sobrenome complicado. Ele diz assim: há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Amém? Deus te chamou para ser um grande homem de Deus. Jesus veio a essa terra como um grande e verdadeiro homem para te fazer um grande homem de Deus, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Esse é o desejo do coração de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. Por isso eu queria pedir agora que todos ficassem de pé, fechassem seus olhos, colocassem as mãos no seu coração. Se você quer ser um homem como Jesus, se você realmente quer aprender com Jesus a verdadeira hombridade, se você quer ser uma bênção na sua família, se você quer ter o teu casamento restaurado, se você talvez tenha se despersonalizado, se transformado num ser que você não, quando olha para você, tem vergonha, se sente desonrado, menosprezado, talvez esteja sofrendo até dentro da sua casa um apedrejamento moral, desmoralizado pelas besteiras que você fez, mas você quer tomar uma decisão no seu coração de restaurar todas as coisas, restituir aquilo que for possível,
de pedir perdão para aqueles que você feriu e machucou, e tomar uma decisão de mudança na sua vida, querido. Jesus quer fazer essa mudança no seu coração e na sua vida. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, fala comigo assim, depois de mim, diz assim: Senhor Jesus, eu aprendi na tua palavra, que eu posso conquistar o mundo, eu só não posso perder a minha alma. Senhor, perdoa. Às vezes eu me perdi como ser humano. Machuquei a minha alma. E machuquei às vezes pessoas que amavam. Senhor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Senhor, eu quero seguir o teu exemplo. E ter o poder do Espírito Santo dentro do meu coração e na minha vida. Senhor, eu quero gerar alegria no coração da minha mãe, dos meus pais, da minha família, e gerar alegria no teu coração. Por isso eu te peço, Jesus. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Me acolhe com a tua graça. Tenha misericórdia de mim. Purifique e lava a minha alma. Transforma e restaura o meu coração. Eu quero ser um verdadeiro homem de Deus, servo de Deus, parecido com Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu abro o meu coração para as transformações necessárias da minha vida. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez na sua vida, levante a mão, só para que a gente possa te conhecer. Que legal. Bem alto, bem alto. Glória a Deus, querido. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma revolução de Jesus na tua vida, no teu coração, na tua história. Se você fez essa oração de verdade, querido, busque a Deus. Busque a presença de Jesus. Busque a palavra de Deus. Talvez você tenha errado um monte no passado, querido, que Deus quer o teu presente. Ele quer que o passado não seja uma prisão para você, mas uma escola, onde você vai aprender aquilo que errou, falhou, vai ter aprendizado com tudo aquilo, e você vai olhar para o seu coração, para a sua vida e dizer: Senhor, eu não quero mais, eu quero um novo futuro, uma nova história com Jesus de Nazaré. E Jesus faz isso, querido. Nós temos vários homens aqui que são provas vivas de que Jesus transforma o mais vil pecador em um homem abençoado e regenerado pelo poder de Deus. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela oportunidade, queridos. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem conhecer todas as programações da igreja, o Facebook da igreja é facebook.com/betel.umuarama. betel.umuarama. Ali você vai saber todos os cursos, todas as programações que a igreja faz. Você vai saber tudo aquilo que a igreja faz, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se você quiser nos seguir também no YouTube, a gente está filmando essa palestra, vamos postar no YouTube também. É PR Giovanni, PR de Pastor Giovanni. Pastor Giovanni, nós temos mais de 800 ministrações lá, mais de 1.430.000 visualizações e mais de 5.742 seguidores. Se você vai lá, entra na rede social, tem palavras extraordinárias para a sua vida. Eu dei uma série só sobre família, com 46 vídeos só na área de família. É uma série abençoada para você, para o seu coração, para a sua família. E ali fora nós temos também uma livraria abençoada, com livros extraordinários. Eu quero te incentivar a ter uma leitura saudável, adquirir um livro abençoado para você.
não tem fins lucrativos nem nada, é para abençoar o nosso pessoal, a nossa gente. Uma editora missionária lá de São Paulo mandou toda a coleção para nós. E se você quiser adquirir, você pode adquirir ali fora. E uma camiseta linda que você pode dar de presente para sua mulher, ela vai adorar. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E agradecer de todo o coração. Que Deus nos abençoe. Amém.